Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Essa aula é a aula do dia 28, da quarta-feira do dia 28, certo? Eu estou gravando antes e vou disponibilizar para vocês porque eu tive um imprevisto e não vou poder transmitir ao vivo a aula dessa quarta-feira, dia 28 de outubro, ok? Então vamos lá, na aula passada a gente falou sobre teoria do pagamento, né? Que é a nossa unidade 7. Terminamos a teoria do pagamento. Hoje a gente vai falar sobre nossa unidade 8, que são as formas especiais de pagamento. Vamos ver, passar aqui o slide para vocês. A gente tem aí 8 tipos, né, 8 formas especiais de pagamento. Tá? A gente tem a consignação em pagamento, pagamento com subrogação, imputação ao pagamento, dação em pagamento, novação, compensação, confusão e remissão. O que é isso? O que são essas formas especiais de pagamento? Pessoal, além do pagamento, que a gente viu na teoria do pagamento, né, da pessoa chegar lá e cumprir a obrigação, né, pagar a sua prestação, enfim, existem outras formas de extinguir a obrigação, chamadas pela doutrina de formas especiais, ou pagamentos especiais, ou formas especiais de pagamento, ou pagamentos indiretos, certo? E aí nas unidades seguintes a gente vai ver, nas unidades não, né? Nos tópicos seguintes a gente vai ver que a extinção da obrigação não significa necessariamente a satisfação do credor, tá? Então a gente vai ver isso. A gente viu a teoria do pagamento, falou do pagamento, que é a forma principal, né, o cumprimento, o adimplemento da obrigação. A gente vai ver formas especiais de pagamento e depois a gente vai ver que podem haver outras formas de extinguir a obrigação, como um inadimplemento, uma transmissão de uma obrigação, enfim, a gente vai ver isso, tá? Então vamos iniciar com as formas especiais de pagamento e a gente vai começar falando da consignação em pagamento, no tópico aí 8.1 do programa. Então vamos lá, consignação em pagamento, o que é isso? É um instituto jurídico colocado à disposição do devedor, para que ele, diante de um obstáculo ao recebimento criado pelo credor, ele exerça o depósito da coisa para adimplir a obrigação. Tá? Está previsto nos artigos 334 ao 345 do Código Civil. Ah, professor, não entendi, como é que é isso? O credor não quer receber, o devedor quer pagar. Quando é que o credor não quer receber? Bom, pessoal, muitas vezes acontece do credor colocar dificuldades, ou o credor desaparecer no dia do pagamento, ou mesmo o credor alegar que o valor que ele tem a receber é maior do que o valor que o devedor quer pagar, enfim. Podem haver, como é que eu posso dizer, podem haver divergências acerca do pagamento. O devedor, para se proteger, ele pode, não, olha, eu quero pagar, ele não está querendo receber, está colocando dificuldade, ou mesmo o devedor sumiu, ou, desculpa, o credor sumiu, e aí ele pode depositar a coisa, ou o valor, em consignação. Ele pode depositar aquele valor judicialmente ou extrajudicialmente numa conta à disposição do credor. Porque assim ele está cumprindo a obrigação e ele não vai correr nenhum risco depois de ter que pagar juros ou algo do tipo, certo? Então, para isso que serve a consignação em pagamento. Importante diferenciar a consignação em pagamento da venda por consignação. Muita gente confunde. A venda por consignação é um negócio jurídico por meio do qual as partes, uma das partes transfere a outra bens móveis para que essa outra pessoa a venda ou a consuma. Caso não venda, restitui o consignante. Tá? Como é que funciona? Eu vou fazer uma festa e aí o distribuidor de bebidas me vende em consignação, ou seja, ele me entrega as bebidas, eu vendo na minha festa ou eu consumo na minha festa e pago a ele. As que eu não consumi eu devolvo. Tá? Isso aí é venda em consignação, não tem nada a ver com consignação em pagamento. Ok?
A consignação em pagamento, ela está ligada às obrigações de dar, está relacionada às obrigações de dar e não de fazer, né? Você não tem como consignar uma atividade, né? Você vai consignar em pagamento uma coisa, você vai dar em consignação uma coisa, depositar um valor em dinheiro, um determinado objeto, enfim. Ela está prevista, inclusive, no Código de Processo Civil, tá? Ela está prevista no Código de Processo Civil como um procedimento especial próprio. E aí, só para ilustrar aqui, na minha prova da OAB, na segunda fase, a segunda fase é uma petição, né, que você faz, ele dá um caso concreto e você faz uma petição, né? Na minha prova da OAB, há mais de 10 anos, eu fiz em 2009, a ação que caiu foi uma ação de consignação em pagamento. Eu até fiquei um pouco inseguro quando eu fiz a prova, depois que eu saí, porque nunca tinha caído essa ação, né? Nunca tinha caído, e a OAB costuma meio que seguir um padrão, né? Pelo menos costumava, não sei como é que funciona hoje, mas costuma seguir um padrão. E aí caiu uma ação de consignação em pagamento. Assim, mas a ação estava relativamente fácil, a prova era relativamente fácil. O medo era só esse, mas era realmente a ação de consignação em pagamento. Tá? É uma ação que você entra, chega um cliente para você, olha, é o seguinte, eu estou querendo pagar e o credor sumiu, eu quero pagar porque eu não quero depois correr o risco de sofrer os juros, multa, tá, vamos entrar com a ação de consignação em pagamento, você deposita o valor e pronto. Tá? É muito comum isso nas ações trabalhistas. Muitas vezes o empregador quer pagar o empregado, a rescisão, o empregado some, ou o empregado não quer receber porque alega que merece mais. O que é que o empregador tem que fazer para depois não correr o risco de pagar as multas da CLT, enfim, ação de consignação em pagamento. Tá? Aí a gente tem, que tá, como eu falei, está relacionado à obrigação de dar. O devedor é o consignante, o credor é o consignatário e o objeto é o consignado. Por que eu coloquei isso aí, pessoal? Para vocês não confundirem, tá? Na nomenclatura. O consignante é quem deposita o valor ou a coisa. O credor, que pode chegar lá e levantar o depósito, ele não é o consignado, tá? Ele é o consignatário. O consignado é o objeto, ou o valor, enfim, a coisa. Ok? Falei já da diferença da consignação em pagamento para a venda em consignação e da previsão no CPC. Tá? O artigo 335 ele traz um rol, que é um rol exemplificativo, tá? São exemplos de casos em que cabe a consignação em pagamento. A gente vai ler aqui, lembrando, é um rol exemplificativo. Tá? Então podem ter outras hipóteses fora essa. Vamos lá. A consignação tem lugar: 1. Se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma, ou seja, quando o credor recusa dar quitação, o devedor pode também consignar em pagamento, porque a gente viu que é direito do devedor obter a quitação. Ok? Vamos lá. Se o credor não for, nem mandar receber coisa no lugar, tempo e condição devidos. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Se ocorrer dúvida sobre quem deve legitimamente receber o objeto do pagamento, se pender litígios sobre o objeto do pagamento. Importante essas duas últimas aí, tá? São muito parecidas. Quando o devedor não sabe para quem pagar. Como assim não sabe? Ele vai pagar um crédito de uma pessoa que faleceu. Essa pessoa tem herdeiros. Os dois herdeiros estão brigando ali para quem recebe esse crédito. O devedor não sabe, o devedor fica com medo de pagar um e depois ver que quem deveria receber é o outro. Ele pode consignar em pagamento e chamar os dois ao processo. Se virem aí e discutam de quem é. Eu estou pagando, eu estou adimplindo minha obrigação. Tá? É um caso muito comum, certo, pessoal? Esse caso em que há a discussão sobre quem é o credor, tem 5 irmãos aí brigando para uma herança e o crédito está dentro da herança. O devedor vai pagar, para ele evitar pagar um dos irmãos e depois ter aquela velha história de quem paga mal paga duas vezes, ele entra com a consignação em pagamento
deposita o valor, intima todos os que estão brigando ali pelo valor e diz, ó, eu paguei, se virem aí para ver quem vai receber esse valor, ok? Vamos lá, continuando com o nosso assunto. Possibilidade de levantamento do depósito pelo devedor. Como assim? O devedor ele deposita e depois quer levantar o depósito? Pode ser, pessoal. Dependendo do caso, pode ser que ele deseje levantar o depósito quando o credor não vai receber ou quando ele vê que depositou de forma errada, enfim. Pode acontecer, só que aí o Código Civil ele restringe essas possibilidades. Vamos lá. A gente tem aí basicamente 3 possibilidades. Item A. Antes da aceitação ou impugnação do depósito. Artigo 338. O que é que diz o artigo 338? Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas. Tá? Ou seja, eu como devedor fiz o depósito do valor, mas antes mesmo do credor responder se aceita, se não aceita, se impugna, eu desisto de fazer o depósito, eu não fiz o depósito errado. Eu posso livremente pedir o levantamento. Por quê? Porque ainda não houve manifestação do credor. Tá? Aí a gente vai para a segunda hipótese. Após a aceitação e impugnação do depósito pelo credor, aí ele já aceitou ou impugnou. A gente vai para o artigo 340, que diz: o credor que, depois que contestar a lide ou aceitar o depósito aquecer no levantamento, perderá a preferência e a garantia que lhe competiam com respeito à coisa consignada, ficando para logo desobrigados os codevedores e fiadores que não tenham anuído. Então, nesse caso, o credor deve aceitar esse levantamento, certo? Depois que ele se manifesta, para que o devedor consiga levantar. E ser julgado procedente o depósito. Artigo 339. Julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, embora o credor consinta, senão de acordo com os outros devedores e fiadores. Tá? Então, depois que julgado procedente o depósito, o devedor não vai mais poder levantar, nem que o credor aceite, ok? Então, vamos lá. Continuando. Algumas observações aí. Quando a coisa devida for um imóvel, como é que se deposita um imóvel, pessoal? E aí vai ser um depósito mais no sentido figurado, né? Não tem como você depositar um imóvel. Como é que se dá o procedimento? O procedimento é simples. Se a coisa, isso diz o artigo 341, se a coisa devida for imóvel ou corpo certo que deva ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la sob pena de ser depositada. Tá? Outra pergunta. Caso a obrigação seja de dar coisa incerta e a escolha caiba ao credor, como é que você vai depositar? Se é uma obrigação de dar coisa incerta e o credor que tem que escolher? Artigo 342. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim sob combinação de perder o direito e ser depositada a coisa que o devedor escolher. Ok? Então, a escolha cabe, a obrigação é de dar coisa incerta e a escolha cabe ao credor. O devedor, ao invés de depositar a coisa direta, ele vai pedir para citar o credor para o credor escolher. Se o credor não escolher, aí o devedor escolhe e deposita. Ok? Vamos lá, continuando. Despesas com o depósito. Quem é que tem as despesas com o depósito? Quando julgado procedente, quem tem as despesas é o credor. E no caso contrário, o devedor. É uma ação judicial, pessoal. Quem perde, paga as despesas. Ok? Importante, devedor de obrigação litigiosa. Artigo 344.
Vamos lá para o 344. O que é uma obrigação litigiosa, para começo de conversa? É uma obrigação que está em litígio, está em discussão judicial. Nesse caso, o devedor da obrigação litigiosa exonerar-se-á mediante consignação, mas se pagar qualquer dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, assumirá o risco do pagamento. Pessoal, marquem aí esse artigo 344 com atenção especial, não só por questão de prova, não, tá? É pela prática mesmo que é importante. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho um devedor, dois credores aqui, tá? Esses dois credores estão brigando para ver quem tem direito a receber esse crédito. Ok? Se esse devedor sabe que esses dois credores estão brigando, inclusive na justiça, por esse crédito, se ele resolver pagar a um desses pretensos credores, né, que na verdade é só um credor, eles estão brigando para ver quem é. Se ele pagar a um deles, ele vai assumir o risco. O que é que significa assumir o risco? Se ele pagar para o pretenso credor A e no final quem ganhar a ação for o pretenso credor B, esse pretenso credor B pode cobrar desse devedor, mesmo ele já tendo pago, tá? Quem paga mal paga duas vezes, então ele assume risco. Que é o ideal, ele depositar o valor à disposição de quem vencer aí o litígio, tá? Isso pode até ser nos próprios autos dessa ação entre os pretensos credores. Consignação de iniciativa do credor. Como assim? Quando é que o credor vai pedir que seja consignado o valor? Artigo 345. Vamos para cá. Se a dívida se vencer pendendo litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação. No mesmo caso anterior, eu tenho duas pessoas brigando aqui para ver quem recebe o crédito venceu. A dívida venceu durante a ação. Qualquer um desses pretensos credores pode pedir, né, requerer para esse devedor, dentro da ação, pedir para o devedor ser intimado para pagar, para depositar o valor numa conta judicial à disposição de quem vencer esse processo. Ok? Nesse caso, o credor está tendo a iniciativa da consignação. Ok, pessoal? Essa é a consignação em pagamento. Ela é simples, tá? Não tem muito o que ver em relação à consignação, não. É uma ação bem simples. Em resumo, é quando o credor ou não quer receber, ou está colocando dificuldades, ou desapareceu, ou quando é incerto, né, não se sabe quem é o credor. Ou seja, de alguma forma o devedor não está tendo dificuldade, está tendo óbices para pagar, então ele consigna em pagamento. Ok? Então vamos para a próxima forma especial de pagamento, que é o pagamento com subrogação. O que é o pagamento com subrogação? Para início de explicação, a gente tem que entender o que é subrogação, né? Você subrogar-se é substituir uma coisa por outra, tá? Colocar uma coisa no lugar da coisa primitiva. E essa nova coisa vai ter os mesmos ônus e os mesmos atributos da nova, ou da velha, tá? Então, quando a gente fala que o devedor subroga nos direitos do credor, o fiador subroga nos direitos do credor, enfim, é que ele está substituindo aquela pessoa em todos os seus ônus e bônus. Quando a gente faz uma substituição não da coisa, mas de uma pessoa por outra, tendo os mesmos direitos e as mesmas ações daquela pessoa antiga, haverá uma subrogação pessoal. Na subrogação pessoal ativa, se troca o credor. Não há extinção da obrigação. Só é trocado o credor, ou seja,
Uma terceira pessoa passa a ser o credor da relação jurídica obrigacional. É quando o terceiro interessado, não sei se vocês se lembram que a gente falou isso, quando o terceiro interessado paga a dívida, ele subroga nos direitos do credor. Então há uma subrogação pessoal. Tá? Nesse caso não há extinção da obrigação, há só uma alteração no polo ativo, no credor. Certo? E é bom que não se confunda essa subrogação com a cessão de crédito. A cessão de crédito transfere, né, a dívida sem que ela tenha sido paga. Tá? A subrogação ela pressupõe um pagamento. Ok? Mas vamos lá. Artigo 346, falando das hipóteses da subrogação. A subrogação opera-se de pleno direito em favor 1. Do credor que paga a dívida do devedor comum. 2. Do adquirente do imóvel hipotecado que paga ao credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado do direito sobre o imóvel. 3. Do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. Nesses casos, pessoal, há um pagamento com subrogação, ou seja, a pessoa que pagou subroga nos direitos do credor. Tá? Quais são os efeitos da subrogação? Primeiro efeito é o liberatório, extinção do débito em relação ao credor original, e o outro é o translativo, a transferência da relação obrigacional para o novo credor. Tá? Como eu falei, o pagamento com subrogação ele é diferente da cessão de crédito. Quando há o pagamento com subrogação, o pagamento ao credor original é feito e há uma alteração ali no polo ativo. Já na cessão de crédito não há pagamento, há apenas a cessão do crédito para outra pessoa. Ainda vai haver o pagamento, ok? Desculpa. A gente tem as formas de subrogação, a gente tem a subrogação legal que está no 346 que eu li para vocês, né, que a própria lei já prevê que vai haver uma subrogação independente da vontade das partes. E a gente tem a subrogação convencional. O que é a subrogação convencional? É quando as próprias partes estabelecem a subrogação. Diz o artigo 347. A subrogação é convencional quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. 2. Quando a terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Certo? E aí, por último, para a gente encerrar essa parte do pagamento com subrogação, a gente tem os artigos 350, 351, que tratam de subrogação parcial, tá? Deem uma lida depois, nesses artigos eu não vou ler aqui para vocês, para não ficar cansativo até a hora de sair lendo artigo por artigo, mas a subrogação parcial é quando ocorre um pagamento parcial da dívida. Tá? A gente tem duas hipóteses, certo? A do 350 e a do 351. Leiam, deem uma lida direitinho, certo? Que a subrogação parcial ela vai haver, por exemplo, quando um terceiro interessado paga a dívida do devedor, mas consegue um desconto e paga só uma parte da dívida, tá? Ele só vai poder cobrar o devedor o que ele pagou. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar claro. Vamos supor que o devedor principal devia ao credor o valor de R$1.000. Aí o fiador, que é o terceiro interessado, vai lá no credor, negocia e fecha por 800 e paga só 800 e quita a dívida. Esse fiador ele subroga nos direitos do credor e pode cobrar o devedor, mas ele só vai poder cobrar os 800, tá? Só vai poder cobrar os 800, que é a subrogação parcial. E aí, passada a subrogação,
a gente vai para a imputação do pagamento. Imputação do pagamento. O que é a imputação do pagamento? Pessoal, imputar é apontar para alguém. Ou para algo, né? Para alguém ou para alguma coisa. Uma pessoa que está obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor, ela tem o direito de indicar qual pagamento que ela está fazendo. Qual deles ela está a qual está oferecendo o pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu estou devendo ao meu credor, ao João, 50 mil reais de um cheque e outros 50 mil reais de outro negócio que a gente fez. As duas obrigações estão vencidas. E aí, eu vou lá e dou 50 reais. A imputação é simplesmente eu dizer qual dívida das duas eu estou pagando. Eu estou pagando essa aqui. Só isso. Certo? Nada mais do que isso. Tanto é que são poucos artigos aí, que falam da imputação ao pagamento. 352 ao 355. 352 diz o quê? A pessoa obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar qual deles oferece pagamento se todos forem líquidos e vencidos, tá? E aí, não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, ok? A gente tem aí algumas regrinhas da imputação do pagamento. Primeiro, requisitos: igualdade de sujeitos, credor e devedor, ou seja, as dívidas têm que ter o mesmo credor e o mesmo devedor. Liquidez da dívida e vencimento de dívida da mesma natureza. Porque senão não precisaria imputar. Vocês entendem que se são dívidas de naturezas diferentes, uma está vencida e a outra não, aí não precisaria imputar, estaria implícito quando ele estivesse pagando qual seria a dívida. Tá? E a gente tem algumas regras da imputação. Tá? Primeiro, imputação deve ser feita. Essas regras a gente compilou dos artigos 353, 354 e 355, para não precisar estar lendo o artigo, mas é importante, sempre falo, que vocês leiam todos os artigos que a gente está mencionando aqui, tá? Mas vamos lá. Regras da imputação. Regra 1. Imputação deve ser feita pelo devedor. 2. Caso o devedor não faça, a imputação é feita pelo credor. 3. Caso o credor não faça, a imputação é feita pela lei. O que é que a lei diz? Código Civil. Dívida mais antiga. Se todas possuem o mesmo vencimento, é a mais onerosa que tem que ter a preferência. Tá? Se possui o mesmo vencimento e o mesmo valor, entende-se que o pagamento é feito a todas proporcionalmente. Ok? Essas são as regras da imputação ao pagamento. Ela não deixa de ser, pessoal, um pagamento normal, comum. Não seria nenhuma forma especial, né? Mas o Código Civil prevê por conta da imputação, né? Do devedor estar dizendo qual dessas dívidas ele vai estar pagando. Ok? Vamos lá, continuando. Vamos agora para dação em pagamento. Dação em pagamento. É uma forma também de pagamento indireto, tá? É a hipótese em que o credor consente em receber prestação diversa da que lhe é devida. Há um acordo privado entre os sujeitos da relação obrigacional, né, credor e devedor, em que eles pactuam a substituição do objeto obrigacional por outro. Por exemplo, Joãozinho deve 100 mil a Pedro. João negocia com Pedro e entrega um lote de um terreno, né, um lote para o Pedro e quita a dívida.
Ao invés de dar os 100 mil reais, eles conversam e o Pedro aceita receber, né, o credor aceita receber um lote ao invés de 100 mil reais. Houve, nesse caso, uma dação em pagamento. Ok? Também muito simples o caso. Tá? Não tem muito mistério. Lógico, como em todos os assuntos que a gente vê, a gente gosta de trazer alguns pontos aí importantes que podem gerar dúvida também. E o primeiro é título de crédito dado em pagamento. Cessão de crédito, artigo 358. O artigo 358 ele diz que se o título de crédito, se for um título de crédito, a coisa dada em pagamento, a transferência, importa uma cessão de crédito. Vou dar um exemplo para vocês. Devedor deve ao credor 100 mil reais. E aí esse devedor, ao invés de dar 100 mil reais, ele dá um cheque no valor de 100 mil reais que era de outra pessoa. Outra pessoa deu em pagamento para ele e ele deu esse cheque. Nesse caso, como a coisa dada é um título, há uma cessão de crédito. Ele está cedendo um crédito que ele tinha como pagamento. Tá? Porque ele recebeu de alguém um cheque e passou para o credor dele. Então, equipara-se a uma cessão de crédito. Outra observação importante, casos de evicção da coisa recebida, restabelecimento da obrigação primitiva. Vamos lá. O que é evicção? A evicção, pessoal, a evicção ocorre quando uma pessoa, por exemplo, compra um imóvel e depois se descobre que esse imóvel não era do vendedor e o verdadeiro dono do imóvel vem e pega o imóvel para si. Nesse caso, há uma evicção. Como é que a gente pode trazer para o exemplo da dação em pagamento? Aquela mesma, primeiro exemplo que eu dei, né? Credor, ou devedor deve 100 mil reais ao credor. O credor aceita receber um imóvel no lugar dos 100 mil reais. Só que ocorre a evicção, ou seja, o imóvel que o devedor deu em pagamento não era do devedor, era de um terceiro. O terceiro vai lá e toma o imóvel de volta. Nesse caso, a obrigação se restabelece e o devedor volta a dever os 100 mil reais para o credor. Tá? Para finalizar, uma observação aí, uma diferençazinha entre a dação insolitum e a dação prossolvendo. A dação insolitum é a que a gente estudou agora, tá? Se concretiza quando o credor aceita receber coisa diversa do que foi pactuada e a obrigação é extinta. A dação prossolvendo, ela não extingue imediatamente a obrigação, tá? Ela apenas visa facilitar o seu cumprimento. Por exemplo, devedor deve ao credor 1.000 reais. Só que ele está com dificuldade no pagamento e cede ao credor um crédito que tem a receber de outra pessoa, de 1.000 reais também. Nesse caso, o credor aceita, mas não para substituir a dívida. A dívida só será extinta caso ele consiga receber desse devedor do seu devedor. Eu vou usar credor e devedor em letras para ficar mais fácil desse caso, porque nesse caso a gente tem três pessoas. A gente tem A, que é o credor, tem B, que é o devedor, e tem C, que é o devedor de B. O B não tem condições de pagar A esses 1.000 reais. O que é que ele faz? Ele cede um crédito que ele tem com C, também de 1.000 reais. Só que é prossolvendo por quê? Porque essa dívida ela só vai se extinguir, a dívida entre A e B só vai se extinguir se o A receber do C. Enquanto ela não receber, não se extingue. Pela simples cessão. Tá? Não é automático. Ah, C deu, pronto. A que se vire com C, eu não tenho mais nada com isso? Não. Enquanto ela não receber de C, o B ainda é devedor. Ok? Essa é a dação prossolvendo. Vamos lá. Continuando. Após a dação prossolvendo, a dação em pagamento de uma forma geral, a gente tem a nova ação. Tá? A gente tem a nova ação.
está prevista entre os artigos 360 ao 367 e ela não se confunde com dação em pagamento, tá? Dação em pagamento é uma coisa, novação é outra. Na dação não há substituição de uma obrigação por outra. O que há é a substituição do objeto da prestação, tá? Na novação, a dívida anterior se extingue e nasce uma nova, tá? É uma forma de pagamento indireto porque ocorre a substituição de uma obrigação por outra obrigação nova. O principal efeito da novação é a extinção de uma dívida primitiva com todos os acessórios e todas as garantias com o surgimento de uma dívida nova, certo? Então, desaparece uma obrigação e aparece uma nova para substituir. Credor e devedor estão lá, existe uma dívida, eles sentam, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma novação, porque eu não tenho condição de pagar a dívida como está, ela também está perto de prescrever, então é bom para credor e para devedor que eles encerrem essa e substituam por outra obrigação, tá? Quais são os requisitos da novação? Artigo 361, resumir aí para vocês no slide. Existência de uma obrigação anterior, lógico, se você vai inovar é porque tem uma coisa antiga. Criação de uma nova obrigação, obviamente, também é necessário porque é uma novação, né? Que ela seja substancialmente diversa da primeira e a intenção de inovar, ou seja, o animus novandi. As partes têm que ter a intenção da novação, tá? A gente tem a novação objetiva, a novação subjetiva e a novação mista. O que é cada uma dessas? É simples, pessoal. A objetiva é quando o devedor vai contrair com o credor uma nova dívida, mas credor e devedor são os mesmos. A subjetiva é quando a alteração dos sujeitos da relação, podendo ser classificada em subjetiva ativa, quando a substituição do credor, ou passiva, quando a substituição do devedor. E aí, pessoal, atenção para isso, tá? Que na novação subjetiva, ativa e passiva, vocês têm que tomar cuidado, porque a lei traz alguns requisitos. Por exemplo, tem que haver o consentimento do devedor perante o novo credor, consinta um antigo credor também, consinta consentimento do novo credor, tá? Todos precisam consentir quando há uma substituição de credor ou de devedor, ok? E a gente tem a mista, quando há uma mudança tanto no objeto quanto nas partes, ok? Além disso, além dessa classificação em subjetiva, objetiva e mista, a gente tem uma classificação em novação por expromissão e novação por delegação. Nessa classificação entre novação por expromissão e novação por delegação, há uma diferenciação aí quanto ao consentimento, tá? O consentimento das partes. Quando é que ocorre uma novação? Só um momentinho aqui, pessoal, que eu só resolvendo um problema, 10 segundinhos aqui. Pronto, vamos lá. A novação subjetiva passiva, né? Ela pode ser por expromissão ou por delegação, tá? Ou seja, o que é a novação subjetiva passiva, só para
só para fixar bem, é quando altera-se o devedor, tá? Por expromissão, quando ela é por expromissão, é que o terceiro assume a dívida do devedor originário, substituindo o devedor, mas sem o consentimento desse devedor. Por isso é uma expromissão. E a por delegação, nesse caso, é feita com o consentimento do devedor originário, concordando em ser substituído. Tá bom? Essa subclassificação aí, ela vai depender do consentimento ou não do devedor. Há também, no artigo 366, a previsão da novação sem o consentimento do fiador. Nesse caso, quando o fiador não consente na novação, ele é exonerado. Como é que funciona isso, pessoal? Se eu tenho credor e devedor, certo? Eu tenho credor e devedor e eu tenho ali um fiador, né? Garantindo o débito. Credor e devedor resolvem fazer uma novação, seja ela mista, subjetiva, enfim, o que for. O fiador ele tem que aceitar essa novação também. Se ele não aceitar, não é possível fazer a novação? É possível. Só que o fiador está exonerado. Na novação, eles não vão poder colocar o fiador como garantidor do crédito, ok? Outra observação, obrigações nulas ou extintas não podem ser novadas, tá? Obrigação que é nula ou obrigação que é extinta não pode ser novada, porque você não pode novar uma coisa que não existe mais, que não tem mais efeitos. E uma atençãozinha aí que eu coloquei para a súmula 286 do STJ. Vou pegar aqui a súmula, achei que ela estava aqui já no ponto. Deixa eu ver aqui se ela está no ponto. Tá. A súmula 286 do STJ, ela diz que a negociação do contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Essa súmula, pessoal, é importantíssima, principalmente para o direito do consumidor. Tá? Por quê? O que é que acontece? Muitas vezes você tem uma dívida bancária, tem algum contrato de adesão com cláusulas abusivas, e aí você vai renegociar, e para isso você precisa fazer uma novação. Né? O banco exige uma novação, uma nova dívida, né? Que a dívida seja renovada. Nesse caso, mesmo nos casos de novação, irregularidades no contrato anterior da dívida que foi novada podem ser discutidos, como uma cláusula abusiva ou algo do tipo. Tá? Esse entendimento do STJ ele é muito importante para ser usado na defesa do consumidor, que às vezes o consumidor tem uma dívida ali completamente abusiva de um banco, de uma instituição financeira, e aí vai tentar negociar, aí a instituição fala, a gente negocia aqui, mas você tem que fazer uma novação aqui, assinar outro contrato para pagar, e a gente esquece esse e faz um novo. Nesse caso, ele pode, quando ele for questionar essa dívida, falar de irregularidades desse contrato antigo, que, entre aspas, é uma exceção à regra, né? Porque se houve inovação, você só poderia, em tese, discutir a nova dívida, né? E não o contrato anterior, mas nesse caso pode sim, súmula 286 do STJ. Ok? Importante aí, marquem um asterisco aí nessa súmula. Vamos lá, continuando. Nós temos aí, após a novação, a compensação. O que é que diz, o que é, né, na verdade, a compensação? Ocorre compensação, pessoal, quando duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credoras e devedoras umas das outras, extinguindo-se as obrigações até o ponto em que se encontrarem onde se equivalerem. Isso está no artigo 368 do Código Civil. Tá? O que é que diz o 368? Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor, uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Isso acontece muito entre amigos, né? Você vai, sai com um amigo, vamos
fazer um lanche aqui, aí você paga o lanche do seu amigo de R$ 15, aí depois ele vai, vocês saem no outro dia para lanchar também de novo, aí ele, não, você pagou aquele, eu pago aqui, aí compensa. Pronto. É a mesma coisa. Tá? Então, se uma pessoa é credora da outra, né, uma é credora da outra, de dívidas semelhantes, pode ser feita a compensação. Agora é interessante notar o seguinte, que essa espécie ela pode ser legal, né? A lei própria prevê, o artigo 369 diz que a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e coisas fungíveis, né? Que são os requisitos da compensação legal, ou seja, reciprocidade das obrigações, liquidez das dívidas, exigibilidade atual das prestações e fungibilidade dos débitos. Por que esses requisitos são importantes, pessoal? Porque é o seguinte, se eu tenho uma dívida com meu irmão de R$ 100, ele está me devendo R$ 100, venceu hoje, e eu tenho uma dívida com ele de R$ 300, só que só vence daqui a 3 meses, e ele chegar para mim, faz o seguinte, eu não vou te pagar os 100 não, aí tu já compensa daqueles R$ 300 que tu me deve, quando tu for me pagar daqui a 3 meses, tu só me paga 200. Eu posso falar negativo. Eu não tenho obrigação de aceitar essa compensação. Por quê? Porque a minha dívida não está vencida. Então eu tenho direito de receber esses 100 e eu só tenho a obrigação de pagar os 300 daqui a 3 meses. Tá? Então a dívida tem que ser vencida. Tem que ser líquida também, né? Tem que ter liquidez as duas dívidas. Exigíveis, né? Para ser exigível tem que ser vencida. E tem que ser fungível, o débito tem que ser fungível, não posso ter uma obrigação infungível. Como é que você vai compensar obrigações infungíveis? Não dá. Né? A gente já viu que é uma obrigação infungível, então não dá para compensá-las. Ok? O artigo 373 fala da inadmissibilidade da compensação, né? Que a diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, se provier de esbulho, furto ou roubo, se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos, se uma for de coisa não suscetível de penhora. Nesses casos não dá para admitir a compensação. Ok? Vamos lá. Continuando. Compensação, como vocês viram, é um caso bem simples, tá, pessoal? Não demanda tantos esclarecimentos. Você vai compensar dívidas normalmente da mesma natureza, fungíveis, vencidas e exigíveis. Ok? Vamos lá. Continuando. Outra forma de extinção da obrigação, forma também considerada de pagamento, forma especial de pagamento, forma de pagamento indireto, é a confusão. E a confusão, pessoal, é realmente, o nome já explica mais ou menos o que é essa espécie de pagamento indireto. Tá? Ela está presente quando há na mesma pessoa credor e devedor. Tá? Ou seja, credor e devedor se tornam a mesma pessoa. E esses casos eles podem ocorrer tanto intervivos, entre vivos, como por ato causa mortes, ou seja, pela morte de alguém. O que é a confusão? Vou dar exemplos para vocês. Professor, como é que pode a mesma pessoa, a pessoa ser credora ou devedora de si mesmo? O exemplo mais comum que ocorre dessa confusão é em caso de morte, causa mortes. Quando, por exemplo, um filho deve ter um crédito com o pai. Um filho deve ao pai um determinado valor. E o pai vem a falecer e esse filho ele é o único herdeiro. Nesse caso, o filho está herdando esse crédito. Então ele se torna ao mesmo tempo credor e devedor. Certo? Ele deve a ele mesmo. Então, a extinção, obviamente, da obrigação, por confusão. Outro tipo, só tem esse, não, tem por ato entre vivos também. Se de repente uma pessoa jurídica está devendo a outra e há uma incorporação, a devedora é incorporada pela credora. Nesse caso há uma confusão também, porque a mesma pessoa vai ser credora e devedora.
Ok? Então pode ocorrer. Essa confusão ela é até comum, certo? Pode ser total ou parcial, né, a confusão, ou seja, parte da dívida, né, só extinta. Por exemplo, no caso do pai e do filho, se esse pai tinha outro herdeiro, né, a confusão vai ser só em parte do crédito, que a outra parte é do outro herdeiro, então ele vai ter que pagar. Então não seria uma confusão total, seria parcial. E aí, para a gente finalizar esse assunto da confusão, a gente tem casos de confusão em obrigações solidárias. O que é que diz o artigo 383? Diz que a confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade. Ah, professor, traduz aí esse artigo. Vamos lá. No caso de credor solidário, exemplo, João deve, com outros 3 indivíduos, R$100.000 ao pai. Tá? Ele mais 3 pessoas estão devendo ao pai. João era o único herdeiro. E o pai veio a falecer. Em relação a ele, houve a confusão. Portanto, R$25.000 a gente tem que houve a confusão, faltando R$75.000. Nesse caso, persiste a solidariedade, tá? Passando João a ser o credor solidário. Ou credor do crédito, desculpa. Credor do crédito. De R$75.000. Cessando essa confusão, para logo se estabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Ok? Então, permanece a solidariedade quanto ao resto da dívida. Certo? Só em relação ao que houve a confusão é que é extinta. Permanece a solidariedade entre o resto da dívida. Essa é a confusão. É simples também, tanto que são poucos artigos. Leiam esses artigos, tá, pessoal? São poucos. E a gente vai aí para a última forma especial de pagamento, que é a remissão. Remissão com 2 S's. Atenção para isso. Uma letra pode fazer você errar a questão. Remissão com S, que é o que a gente vai estudar aí, é o perdão da dívida. Tá? Remissão com cedilha é o resgate, a liberação do domínio de outra pessoa. Tá? Que pode processualmente ser de bens ou da própria dívida executada. Tá? A remissão com cedilha está prevista no artigo 826 do CPC. Então é o resgate, a liberação do domínio. Tá? É remir a dívida, né? Quando você libera. Remissão é perdão. E a previsão está nos artigos 385 e seguintes do Código Civil, até o 388. Tá? E aí vamos a algumas regras. Vedação da remissão em prejuízo de terceiro. A remissão aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Tá? Um terceiro ele não pode ser prejudicado com o perdão dessa dívida. Certo? O que seria isso? Como é que um terceiro pode ser prejudicado? Exemplo, eu tenho credor e devedor, e aí esse credor ele deve a outra pessoa, essa outra pessoa vai e penhora esse crédito, pede a penhora desse crédito. Aí o credor chega para o devedor, rapaz, vem aqui, se tu for pagar eu não vou nem poder receber esse crédito, vamos fazer o seguinte, eu vou perdoar essa dívida e depois a gente se acerta. Nesse caso você está gerando prejuízo a terceiro, tá? Isso não pode. Outro ponto, remissão, a diferença, né, que a gente já falou, remissão para 2S, remissão com cedilha, a gente já falou da diferença. Requisitos para remissão com SS, que a gente está estudando, que é o perdão da dívida, ânimo de perdoar e aceitação do perdão. A gente tem remissão total e remissão parcial também, ela pode ser de toda a dívida ou de parte da dívida. E por fim, remissão expressa e remissão tácita. Como assim remissão expressa e remissão tácita? 386, o que é que diz o artigo 386 do Código Civil?
a devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular prova desoneração do devedor e seus co-obrigados se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. O que é que acontece nisso aí? Quando existe um título, a devolução desse título ela é interpretada como perdão, tá? Como perdão da dívida. E o artigo 387 diz que a restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida, tá? Então, no 386 a gente tem aí uma presunção de perdão da dívida aí, uma remissão tácita, quando se devolve o título da obrigação, ok? Atenção para a diferença, tá? O 386 fala da remissão tácita, que é quando você devolve o título, não fala nada, está perdoando tacitamente. A expressa é quando você perdoa expressamente, por meio de um documento, ou oralmente, enfim. Quando, no caso do artigo 387, não estamos falando de perdão da dívida, tá? De acordo com o 387, a restituição de objeto empenhado, ela prova a renúncia da garantia e não da dívida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem aqui meu telefone, tá? Vamos supor que esse telefone não é meu, ele foi me dado como garantia, ó, tá aqui, a pessoa, o meu devedor empenhou comigo esse telefone aqui, tá? Ele está empenhado como garantia, ou seja, só vou devolver quando pagar a dívida. Eu, confiando no meu devedor, chego e devolvo para ele, ó, pode ficar aqui com o meu telefone, tá? Sem problemas. Isso não significa que eu estou perdoando a dívida, isso significa apenas que eu estou abrindo mão da garantia, tá? Que isso fique bem claro, porque isso é importante. Circulem esse artigo 387, que é questão de prova. Tá ok, pessoal? Bem, em relação a formas especiais de pagamento, era isso que a gente tinha para ver. Tá? Na próxima aula, próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre transmissão das obrigações, que é a nossa unidade 9. Ok? E como transmissão das obrigações não é uma unidade tão grande, talvez a gente já comece a falar da nossa última unidade, que é a unidade 10, que é do inadimplemento das obrigações. Mas não é certeza, a gente vai ver como corre aí a aula, ok? Então é isso, pessoal. Peço desculpas aí por não estar ao vivo nessa aula, mas realmente é um imprevisto, não vai ser possível estar na quarta noite ao vivo, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição, tirem dúvida no Teams. Se tiverem dúvida dessa aula, a gente pode responder na próxima, se quiserem também, ok? Então um abraço para todo mundo e até a próxima.